Aleluia, igreja, seja bem-vindo à casa do Senhor. Vamos nos colocar de pé, você que está nos acompanhando da sua casa, separa as suas cadeiras. A palavra do Senhor diz em Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então vamos celebrar que hoje é um dia de exaltar o nosso Deus. Aleluia! Água e vinho. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, Jesus vai nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco. Você pode declarar isso na sua casa, onde você está. Se Deus está conosco, não há o que temer, não há nada que pode nos deter, porque Ele está presente em nós. Aleluia! Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em nosso Deus. Se Deus está conosco, pode nos deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Pai, eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço pela Sua presença maravilhosa em nosso meio. Aleluia. Você pode continuar a celebrar conosco nessa noite. Oh, aleluia. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Seu favor, eu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Sou vivo pra você, não só do mundo, não.
mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não só do mundo, não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu te agradeço, tu és maravilhoso, aleluia. E como aquela mãe que não desiste, você acreditou em mim. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Sou vivo pra você, não só do mundo, não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Oh. Eu te pertenço, Deus. Pai, obrigado pela tua unção. Quando a sua voz é ecoada sobre essa terra, tudo se abala. Quando a tua voz é ecoada em nós, nós te reconhecemos, Pai. Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Você pode engrandecer ao Rei da Glória. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Oh, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Você pode levantar as suas mãos pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Pai, nós te adoramos como igreja santa e pura. Nós te adoramos como igreja sem macular, como igreja pura que espera o noivo. Nossa adoração chegando a ti como um cheiro suave no seu altar. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você que é igreja, levanta suas mãos e diz: teu reino, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Obrigado, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos em espírito e em verdade. E sabe, nesse momento de adoração, você pode estar sentado, se aconchegar em um lugar. Vamos ter um momento de palavra, um momento onde receberemos as instruções do Senhor, que vai com certeza edificar a sua e a minha vida. Fica atento para ouvir essa palavra transformadora. Graça e paz, irmãos, tudo bem com você? Como é que você está aí na sua casa? Que louvor abençoado, não é verdade? Agora nós vamos receber uma porção da palavra do Senhor. Você está animado? Então senta, pega a tua Bíblia, se acomoda aí direitinho e vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Amém, querido? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Pai, obrigado pela tua palavra que é fiel, verdadeira. Essa boa porção que nós vamos receber essa noite, Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, Pai, por esse canal de bênção, Senhor, que é a internet, Pai, nesse momento pelo qual nós estamos sendo abençoados, Pai. Eu oro, Senhor, para que as pessoas em seus lares, Senhor, sejam impactadas com a Tua palavra, sejam abençoadas, Senhor. Nós estamos aqui com os ouvidos abertos para o Teu Santo Espírito tratar conosco, Pai, aquilo que Ele deseja para nós essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Eu estava meditando sobre algo
E a gente tem ouvido tantas coisas esses dias a respeito de coronavírus, né? Parece que nunca acabam as notícias a respeito disso. E sempre, quando a gente liga a TV, fala-se muito disso. Mas eu não quero falar disso, não. Eu quero falar sobre o nosso posicionamento diante dessas coisas, amém? E, sabe, amados, a Bíblia diz que a gente precisa acreditar, precisa crer que o que o Senhor fala a nosso respeito é a verdade. E a gente precisa se posicionar diante dessas coisas com a verdade da palavra do Senhor. Sabe que é importante, amados, a gente confessar a palavra do Senhor a todo momento, a gente ter na nossa boca a palavra do Senhor. Amém? Isso quer dizer o quê? Que em meio às situações, às circunstâncias, em meio àqueles relatórios que chegam para nós, para nos trazer medo, angústia, sofrimento, incertezas a respeito do futuro, sabe que o nosso futuro em Deus está garantido? Você crê nisso? O nosso futuro em Deus, amados, está garantido. Sabe que nenhuma circunstância, nenhuma situação, nada pega Deus desprevenido. Nenhuma situação acontece, amados, sem que Deus, chega um relatório às vezes de um anjo no céu e fala, ó Senhor, está acontecendo isso na terra. E Deus pensa, nossa, mas como assim? Não, isso não existe. Deus não é pego de surpresa. Sabe, amados, as pessoas costumam falar que Deus está no controle de tudo. Eu não concordo completamente com essa frase, que Deus está no controle de tudo. Eu gosto de dizer que Ele está no governo de todas as coisas. É diferente. Dizer que uma pessoa está no controle de tudo quer dizer que ela está controlando minuciosamente todas as coisas. Não é verdade? Se eu falar que você está no governo da sua casa, é diferente. Você está ali dando as diretrizes, os posicionamentos, trazendo a visão de como você está conduzindo a sua família, você que é pai, que é mãe, não é verdade? Você vai dando direções para que os seus filhos, os membros que estão na sua casa se comportem, mas você não é responsável diretamente por tudo que eles fazem, não é? Se seu filho tira uma nota ruim na escola, você é o culpado? Se acontece uma coisa com um parente seu, algo que sai do controle ali, uma situação, uma circunstância, você é o culpado por você estar no governo da sua casa? Diretamente, às vezes a gente pensa, e as pessoas querem, na verdade, do mundo, que a gente pense assim, que o Senhor está no controle de tudo minuciosamente, de todas as coisas. Eu estava ouvindo até uma ministração de uma pessoa falando que até o diabo, Deus controla ele. Que até o diabo é como se fosse um cachorrinho na mão de Deus. E, amados, esse tipo de coisas são tão absurdas, mas às vezes a gente vai escutando isso, e de tanto a gente escutar, a nossa mente ela pode absorver aquilo de uma forma até inconsciente. Porque a gente está ouvindo tanto aquilo, que parece que a gente até se acostuma e acabamos dizendo, não, Deus está no controle de todas as coisas. Mas se Deus, amado, estivesse realmente no controle ali de todas as coisas, será que Ele não nos obrigaria, de uma certa forma, a que a gente andasse na verdade da palavra de Deus, daquilo que Ele deseja? Será que Ele não nos obrigaria a amar as pessoas? Será que Ele não nos obrigaria a perdoar as pessoas, a entregar nossos dízimos, nossas ofertas, a perdoar, a honrar o nosso cônjuge, a ser um bom servo? O que você acha aí na sua casa? Se Ele está, de fato, no controle de todas as coisas, por que Ele não nos obriga a fazer aquilo que Ele quer, que está na sua palavra? Na verdade, amados, Deus não controla todas as coisas, Ele está no governo de todas as coisas. E sabe que a palavra diz, e eu gosto muito disso, que a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Sabe que por mais que o povo de Israel, eles erraram, pecaram, fizeram coisas, e Deus planejou algo para aquele povo ser uma referência para as outras nações, mas ele desobedeceu,
foi levado cativo. Deus ficou anos sem se manifestar através de profetas, de reis. Houve um tempo em que o Senhor, simplesmente ali, um período em que eles chamam na história de a Era das Trevas, né? Que o Senhor ficou quase 400 anos ali sem uma profecia. Mas sabe, amados, que tudo isso aconteceu, parecia que ia contra a vontade de Deus a respeito de Jesus, da vinda de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Nada que aconteceu na terra, nada que os homens fizeram, nada que o povo de Israel fez, interferiu no governo de Deus em relação à vinda de Jesus. Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, ele nasceu no momento certo em que ele deveria nascer. Ele veio no momento certo. Isso é estar no governo das coisas. Nada que o homem faça interfere nos planos de Deus, naquilo que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo. Agora, dizer que Deus está no controle de todas as coisas, amado, minuciosamente ali controlando os nossos passos, não. O Senhor está sempre ali através da sua palavra, nos dando direcionamentos, dizendo: filho, está aqui diante de você o bem e o mal. Segue, porém, o bem para que você viva. O Senhor está sempre ali nos dando conselhos de paz, ou nos indicando: se você for por esse caminho é de morte, mas a escolha é sua. Então o Senhor está sempre ali através da sua palavra, dizendo: se você fizer isso, você vai alcançar o bem. Se você fizer isso, você vai prosperar. Mas o Senhor também mostra o outro lado. Se você for por esse caminho vai te levar à derrota, ao engano, à morte, à separação. Então o Senhor sempre está ali através da sua palavra nos dando as opções para que a gente faça a nossa escolha consciente. E sabe, amados, quanto mais a gente coloca a palavra de Deus dentro de nós, mais escolhas sábias a gente vai ser capaz de fazer. É por isso que é importante a gente colocar a palavra de Deus dentro de nós, diante dos nossos olhos, acordar já, colocar essa palavra para dentro. Isso não quer dizer que você tem que acordar e ler 5 capítulos da Bíblia para poder sair de casa. Não, pega um versículo em que você sabe que aquilo vai impactar no seu dia, que você precisa daquilo. Agarra aquilo e fica meditando todo momento em que você tiver oportunidade, traz aquilo à tona dentro de você. Tira um tempo para você orar em outras línguas. Tira um tempo para você ter comunhão com o Senhor. E esse tempo, amado, não é um tempo extenso, onde você precisa colocar na sua agenda 2 horas para estar ali. Não, um tempo onde você vai estar consciente da presença do Senhor. E quanto mais consciente você está, amado, mais direções o Senhor vai trazer para o seu dia. A gente estava conversando com uma pessoa ontem, e ela falando assim: olha, eu me lembrei de uma ministração que você fez no dia que você falou sobre oração, que você tinha acordado, né, tão bem, e orando na presença do Senhor, e, enfim, tinha dormido também orando, e foi um dia que você amanheceu bem, e nesse dia aconteceram várias coisas. Minha mãe, lembrando, né, minha mãe quebrou os 2 dedos nesse dia, caiu lá em casa, enfim, foi uma confusão. Mas, enfim, ele estava trazendo na memória isso porque ele teve ontem um dia ruim, muito ruim. E ele tinha passado justamente por isso. Ele amanheceu o dia, dormiu bem, acordou louvando ao Senhor, teve um devocional muito bom. E nesse dia as coisas começaram ruins para ele. Então aconteceram vários fatores que deixou ele triste. E ele se lembrou disso que eu falei. Porque no final de tudo eu falei: gente, você imagina, às vezes a gente acordar e não estar na presença do Senhor, e não estar consciente da presença dEle, e a gente passar por tudo isso, como que a gente fica no final do dia? E eu fico pensando: mas aconteceu tudo isso, e eu acordei, eu orei, eu louvei, e no final do dia, meu dia acabou assim. Amados, eu olho e vejo os livramentos que o Senhor trouxe.
E ele falando, nossa, eu me lembrei daquilo que você falou. E assim, eu agarrei aquilo, e se não fosse eu ter começado o meu dia dessa forma, eu nem sei como eu acabaria o meu dia. Porque os sentimentos vieram, a tristeza veio, vem aquela revolta, mas por que isso aconteceu? Mas aí o Senhor nos sustenta, amado, diante daquela situação, daquela circunstância. Por quê? Porque decidimos começar o nosso dia diferente. E é isso, amado, que eu quero que você tenha em mente. Eu quero que você comece o seu dia diferente. Talvez você já faz o seu devocional. Mas faz isso, amados, com mais frequência, com mais intensidade. Amém? Faz isso com mais intensidade, amados. Sabe, o diabo ele está sendo intenso naquilo que ele está fazendo, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele sabe que resta pouco tempo para ele aqui na terra. E ele está sendo intenso. É só a gente olhar o que tem aparecido nas manchetes todos os dias. O nível de transgressão tem sido tão grande que as pessoas estão cada vez mais cometendo pecados, atrocidades, coisas que talvez se a gente escutasse, a gente não acreditaria. Mas porque a gente tem a facilidade ali da internet, a gente vê aquelas coisas e mesmo parece que a gente vendo, a gente não acredita. Como a humanidade está a passos largos mesmo, o diabo tem trucidado mesmo a humanidade. E, amados, a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa consciência todos os dias, quando a gente acorda, de que a gente não faz parte desse mundo. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Glória a Deus, aleluia. Sabe, amados, é essa consciência que vai nos manter de pé diante de tudo que tem acontecido, diante dessa pandemia, diante desses relatórios. Relatório não é porque não vai ter mais emprego, não vai ter mais ajuda de custo do governo, não vai ter dinheiro para aposentadoria, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Calma, nós fazemos parte de um reino diferente. Amém? Nós estamos em um reino, amado, em que não há falta. Eu não sei o que Deus vai fazer para manifestar aquilo que eu preciso no dia de hoje. Mas se eu crer, Ele vai fazer. Mas para a gente crer, amado, dessa forma, a gente precisa conhecer bem a pessoa na qual a gente está depositando a nossa confiança, não é verdade? Eu não confio plenamente em alguém que eu não conheço. Eu não confio. E a confiança vem, amados, com um relacionamento. E relacionamento, amado, é tempo, é investimento. Amém? Então, quanto mais a gente conhece Deus, mais vai sendo gerado fé em nosso coração. Aquela fé que a gente fala, fé do tipo de Deus. Aquela fé que vem quando a gente ouve a palavra. Aquela fé que me habilita a receber o que a palavra de Deus diz. É a fé do tipo de Deus, amado, que me habilita a receber o que a palavra de Deus diz. Não é ouvindo noticiário, não é lendo revistas, vendo coisas que não me preenchem, que vai trazer a fé que eu preciso para resistir o diabo, que vai trazer a fé que me habilita para receber o que a palavra de Deus me garante. Agora, não é pecado essas coisas. Não é pecado você ler uma revista, você ler um jornal, se atualizar. Isso é normal, faz parte do nosso dia a dia. Mas a gente não precisa ficar focado só nisso. Todo o nosso tempo, gastar toda a nossa energia, gastar todas as nossas forças focado nessas coisas, amados. Porque a circunstância hoje ela é uma coisa, amanhã quando você acorda é outra. Hoje tem um decreto. Não é interessante isso? A gente está todos os dias ali vivendo a nossa vida, de repente, numa sexta-feira à noite, o governo solta um decreto e muda totalmente a nossa rotina, não é? Então, você dorme e no outro dia a circunstância já é outra. E talvez, quando acabar, no nosso caso aqui do Paraná, talvez quando chegar no dia 8, né? Eu acredito que é dia 8 que vai acabar esse decreto. Talvez no dia 9 vai ter outra coisa ou não. Então, amados, se a gente ficar vivendo no natural, a nossa fé ela não vai ser algo constante.
A gente precisa de uma fé inabalável. A palavra diz que a nossa fé precisa ser inabalável. Por que inabalável? Porque essa fé ela precisa estar firmada na palavra de Deus. Uma fé, amado, que não está firmada na palavra de Deus, ela é uma fé abalável. É uma fé que se abala. Se a nossa fé, se a nossa confiança, se a nossa convicção está nas coisas do mundo, está nas pessoas apenas, está apenas nos governantes, a nossa fé, amado, é abalável. Porque os governantes mudam de opinião, as leis mudam a qualquer momento. Se você dormir, amanhã já é outra lei que pode estar em vigor. De madrugada, o Senado vai lá, vota uma lei diferente, e a gente está ali confiando em algo, e de repente a gente acorda, já mudou tudo. É assim que o mundo é regido, amados. É por isso que a Bíblia diz que no reino de Deus as coisas são diferentes. É por isso que quando a gente fala de renovar a mente, de falar a coisa certa, de confessar a palavra de Deus, amado, nós estamos fazendo algo em cima de um reino que não se abala, de um reino que não muda. Sabe que amanhã Deus não vai, eu não vou acordar, porque Deus não dorme, né? Eu não vou acordar amanhã e vai chegar uma notícia do céu dizendo que Deus mudou de opinião. Dizendo que Deus agora me deserdou, que agora eu não sou mais filha. Que agora tudo que Jesus fez na cruz foi anulado. Não. Deus falou que agora tudo aquilo que era meu por herança em Cristo Jesus agora mudou. Agora não, ele não foi mais com a cara do homem, ele não quer mais que essas verdades prevaleçam. Não é assim no reino de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus não muda. Por quê? Porque Deus não muda. Deus é imutável, a sua palavra é imutável. É por isso, amado, que a Bíblia fala que a palavra do Senhor é digna de confiança. Toda a palavra do Senhor é digna de confiança e de inteira aceitação. Amém? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra de Deus não muda, amado. E a pergunta que eu quero fazer para você: o que Deus tem falado ao teu respeito? O que Deus tem falado sobre nós? Sobre a igreja, sobre o homem, sobre o ser humano, sobre a terra, sobre os fins dos tempos. Já parou para pensar nisso? Amém? O que a palavra de Deus tem falado sobre isso? A gente precisa, amado, conhecer essas coisas. Lembra que eu falei que relacionamento vem, que confiança vem através de relacionamento? Para eu confiar nesse Deus que eu digo que estou servindo, eu preciso conhecer a fundo. E esse conhecer a fundo, amado, não é só vir para a igreja. Não é só vir nos domingos, nas quintas ou em eventos. Não, isso é apenas uma pequena fração daquilo que é nossa responsabilidade como igreja. Não é? Mas o nosso relacionamento com Deus não depende só disso, sabe? Então, a gente precisa conhecer a Deus profundamente, amados. Profundamente. A gente precisa sair do raso, do superficial. Se aprofundar mesmo naquelas águas profundas do Espírito. Se aprofundar, amados. Sabe, você já teve algum tempo na sua casa em que você entrou no quarto, em que você não quis nem olhar para o relógio, nem saber a hora, para estar ali com o Senhor naquele tempo e dizer: Senhor, eu estou aqui na Tua presença, não quero saber quanto tempo, não importa, eu só quero me derramar na Sua presença, eu só quero estar aqui bebendo da água do Espírito, só quero estar aqui debaixo das Tuas asas, descansando em Ti, e você tirar um tempo de oração para agradecer a Deus, para louvar a Ele, a Sua bondade, o Seu amor. Sabe que a gente precisa disso, amado, muito mais vezes do que a gente imagina? É tão bom a gente estar na presença do Senhor, sem estar preocupado, ou sem estar só na presença dEle apenas para pedir alguma coisa. Sabe que a gente precisa parar com essa mania de só orar quando é para pedir alguma coisa? A gente precisa ter prazer de estar diante dEle. A gente precisa ter prazer de estar na presença do Senhor, amado.
E esse prazer de estar na presença dele vai nos trazer temor, vai nos trazer confiança, vai nos trazer alegria, vai nos trazer paz. Sabe, quando você lê algo na palavra de Deus e o Senhor dizendo, não temas, meu filho, crê somente, não temas. Você é nação santa, você é povo escolhido, você é propriedade escolhida de Deus. Você é meu filho amado. Sabe, nós vamos confiar com tanta convicção, amado, que ninguém vai fazer com que a gente duvide dessas verdades. Por quê? Porque eu conheço o Deus que falou essas coisas. Eu tenho intimidade com Ele. Eu conheço o Pai que me ama. Eu conheço esse Deus maravilhoso. Isso é relacionamento, amado. E eu comecei falando nessa ministração que eu tenho pensado muito nessas coisas a respeito de confessar a palavra. Amados, o confessar tem que ser algo constante na nossa boca. Constante, não é algo apenas que eu começo o dia falando algo e passo ali 2 minutos confessando a palavra e esqueço o resto do dia. Não, amados, sabe por quê? O diabo está a todo momento vindo com dardos inflamados, com pensamentos, com sugestões. A todo momento ele usa pessoas, usa a televisão, usa a internet. O mundo todo jaz no maligno. Então ele está trabalhando contra a igreja. Então, quanto mais consciência a gente tem de que não fazemos parte desse mundo, a gente precisa ter na nossa boca a confissão certa para poder resistir ao diabo a todo momento. Porque ele vem, amado. Ele vem a todo momento. Ele está ao derredor, a Bíblia fala. Ele está buscando o momento oportuno para nos oprimir, para trazer pensamentos contrários à palavra de Deus. Amém? Ele está ali a todo o momento, trabalhando para me entristecer, trabalhando para me separar do meu cônjuge, trabalhando para eu perder o meu emprego, trabalhando para que eu, de alguma forma, fique doente. Ele está ali a todo tempo trabalhando contra. Mas sabe que quando aquela situação chega, aquele pensamento chega, aquela circunstância chega, por eu estar tão conectado com o Senhor, uma palavra se levanta dentro de mim. Ei, você é meu filho. Você não faz parte desse mundo. Ei, levanta. Você já é curado. Você já é sarado. Recebe aquilo que já é seu. Recebe aquilo que Jesus já fez por você. Se levanta, você é rei. Você é sacerdote do Altíssimo. Você faz parte do corpo de Cristo. Sabe, amados, quando a gente está conectado com os céus, essas palavras se levantam porque o Espírito mora dentro de nós. E se Ele mora dentro de nós, amado, Ele está a todo tempo, trazendo palavras, trazendo sugestões, trazendo direções. Mas a gente precisa estar com os nossos ouvidos espirituais atentos àquilo que Ele está falando. Amém? E, amados, a gente precisa desenvolver essa intimidade com o Senhor. Quanto mais agora que se aproximam os últimos dias, de fato, nós estamos vivendo praticamente os últimos dos últimos dos últimos dias. Amados, esse tempo que a gente tem vivido não é natural. Entenda isso, não é natural, amado. É o diabo tentando as suas últimas cartadas. É o diabo tentando de tudo, amado, para levar o máximo de pessoas que ele pode para o inferno. E a gente, amados, não pode permitir isso. A gente precisa se levantar. Se levantar como igreja. Sem medo. Sem medo. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E sabe, amado, Deus é amor. Deus é amor e a gente está nele. E porque estamos nele, amado, não existe espírito de medo que possa nos derrotar, que possa nos influenciar, que possa nos afastar do amor de Deus. Amém? Eu quero te encorajar a você começar essa próxima semana de uma forma diferente, amado, independente de decreto, independente de como for que vai amanhecer a segunda-feira, se vai ser com sol, com chuva.
com raio, com neve, chovendo canivete, não importa. Vamos começar firmado na rocha, firmados na palavra. Vamos colocar na nossa boca os pensamentos de Deus. Tudo aquilo que o Senhor pensa, tudo aquilo que o Senhor fala sobre nós, vamos colocar na nossa boca. Amém? Vamos cantar as verdades da palavra de Deus. Vamos colocar ministrações para a gente estar ouvindo nesse tempo que a gente não pode sair. Vamos pegar uma ministração, pega uma ministração todo dia à noite para você ouvir, pelo menos 1 hora por dia. Faz isso. Tira um tempo na sua casa, pelo menos 30 minutos com a sua família, para vocês orarem um pouco, de mãos dadas. Faz isso, amado, e você vai ver que o que está acontecendo lá fora não vai atingir a sua casa. O que está lá fora não vai te atingir, amado. Doença não vai chegar na sua casa. Falência não vai chegar na sua casa. Falta não vai chegar na sua casa. Você lembra de Israel e dos egípcios? Quando acontecia aquelas pragas, tudo aquilo, amado, nada atingia o povo de Deus. Nada atingia. E sabe que nós estamos em melhores promessas. Nós estamos debaixo de uma aliança superior. De um testamento superior. Oh, Senhor, a Bíblia fala que Ele não poupou o seu filho. Se Ele não poupou o seu filho, quanto mais as outras coisas Ele não vai nos dar. Sabe, amado, quem quer uma igreja doente, quem quer ver o povo de Deus padecendo com pobreza, com miséria, incapaz, não é Deus. Não é Deus que está trabalhando contra nós. Sabe, se é Deus o nosso inimigo, amado, então a gente está em maus lençóis. Porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Se é Deus que está trazendo o coronavírus para nos atingir, amado, então eu tenho que ficar em casa, eu não tenho que correr para o hospital. Porque, afinal de contas, se eu for para o hospital, eu vou estar saindo da vontade de Deus. Porque se Ele me quer doente, seja feita a vontade dEle. Não é? Se a gente for por esse pensamento, quando a gente fica doente, se é vontade de Deus, se Deus está no controle daquela situação e Ele está mandando aquela enfermidade, então, quando eu tomo remédio ou quando eu vou no hospital, eu estou saindo da vontade dEle. E se a doença glorifica a Deus, então que Deus mande mais doença, na verdade, não é? Se um coronavírus, um câncer, qualquer doença aí que, enfim, que não tem cura, se aquilo glorifica a Deus, então que venha para nós. Se a gente for pensar assim, não é? Mas, amado, sabe que quando você começa a meditar nessas coisas e ver a seriedade, nossa, mas por que eu estou falando isso? Nossa, mas isso não está certo. Sabe que a Bíblia fala que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus? Tem coisas que a gente fala, amados, que por dentro fica assim, arranhando. Às vezes você não tem o conhecimento pleno daquilo, mas quando você fala assim, nossa, Deus, é permissão de Deus esse coronavírus. Não, esse negócio aí é Deus que está permitindo mesmo para matar essas pessoas que estão cometendo pecado. Aí lá dentro você, nossa, mas um negócio assim, que não está em concordância com a nossa natureza, não é? E sabe, amados, isso não é vontade de Deus. Deus quer que os homens sejam salvos. Deus quer que o ímpio, ele fique vivo até o último momento para poder reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Sabe que existe sim juízo de Deus, existe sim, amado, consequências que as pessoas colhem por causa da sua maldade. Mas Deus não quer matar o ímpio e lançar ele no inferno. Nesse tempo que a gente está vivendo, amado, Deus está oferecendo a salvação às pessoas. Ele está dizendo, meu filho morreu para te salvar. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam e venham para mim. Se arrependam e venham lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Deus está trazendo uma mensagem de arrependimento para o ímpio, para que ele possa se arrepender e receber o seu Filho Jesus. Deus não está punindo o ímpio. Vai chegar um tempo, amado, de punição mesmo. Vai chegar um tempo.
em que as pessoas, depois que elas morrerem, elas vão se encontrar diante do Senhor. E elas vão receber a sua punição. Sabe que vai haver um tempo em que a Bíblia fala sobre a grande tribulação, em que vai ser um tempo de juízo mesmo sobre a terra, um tempo pelo qual a igreja não vai passar, mas que Deus vai prestar contas, vai derramar a sua ira sobre aqueles que não receberam o seu filho, sobre aqueles que estão cometendo toda a sorte de iniquidade que a gente vê hoje. O tempo da graça, amado, ele não vai durar muito tempo. Mas esse tempo que a gente chama de hoje, o Senhor está oferecendo a salvação. Amém? E sabe, amado, vamos começar de uma forma diferente, conscientes dessa nova realidade em que a gente vive em Cristo. E se você se encontrar com o ímpio, se você tiver a oportunidade de falar para uma pessoa, por mais que você olhe para ela e diga assim, não, essa pessoa não merece ser salva, ela merece ir para o inferno mesmo. Sabe, amados, nós não temos o direito, como igreja, de mandar ninguém para o inferno. O Senhor está oferecendo a salvação. E nós, como porta-vozes do reino de Deus, precisamos pregar a palavra, principalmente nesse tempo em que a gente está vivendo. Pregar a palavra. Amém? Aleluia. Pai, obrigada, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigada, Pai, pela consciência, Pai, cada vez mais firmes em nós, de que fazemos parte de um reino diferente, de que fazemos parte, Senhor, de um reino celestial. Pai, muito obrigado, Senhor, pela semana que começa, pela nossa segunda-feira, Pai, independente dos relatórios que virão, em nome de Jesus. Não vamos perder a nossa paz, não vamos perder a nossa alegria, não vamos deixar que o medo tome conta de nós, Pai. Obrigada porque o seu amor nos envolve, o seu amor nos alcança. Obrigada, Senhor, porque somos teus filhos e o nosso espírito testifica com o teu espírito que de fato somos teus filhos, Pai. Guardados, protegidos, preservados. Pai, eu declaro, Senhor, provisão na vida dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, uma semana de paz, de descanso, de alegria. Toda inquietação caindo por terra. Todo pensamento de morte, de destruição caindo por terra, em nome de Jesus, Pai. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcança. O Senhor trata conosco individualmente, Pai, onde a gente está. Obrigada, Senhor, por cada família, Senhor. Cada família, Pai, que está ouvindo essa ministração, que está aí na sua casa. Oh, Pai, obrigada pela tua unção, Pai, em nome de Jesus. Se você está aí na sua casa e precisa de oração para a cura, amado, receba a sua cura em nome de Jesus. Receba a sua cura em nome de Jesus. Toda enfermidade saindo em nome de Jesus. Toda dor, todo sintoma de enfermidade saindo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Você foi abençoado, amado? Glória a Deus. Eu sempre sou abençoada com a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa ministração, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se você quer fazer isso nesse momento, é muito simples. A Bíblia diz que nós devemos confessar o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, que a gente precisa reconhecer o senhorio de Jesus. E a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Porque quando nós estamos distantes do Senhor, quando nós estamos no mundo perdidos, nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender. E a gente precisa reconhecer que a gente necessita de salvação. Porque por nós mesmos nós não conseguimos nos salvar com as nossas obras, com os nossos feitos. Então, se você quer fazer isso, levanta as tuas mãos, diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu necessito de salvação. Eu me arrependo agora nesse momento, e eu levanto minhas mãos e eu faço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador.
Em nome de Jesus, me recebe agora na tua família, Senhor. Eu quero estar aliançado contigo, Senhor. Eu quero estar debaixo do teu senhorio. Eu quero fazer parte da família do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E se você fez essa confissão pela primeira vez, amado, você pode mandar uma mensagem para nós. Tem os nossos contatos embaixo desse vídeo, tá bom? Você pode mandar um WhatsApp. E a gente vai estar te dando outras instruções a respeito dessa nova vida em Cristo Jesus. Amém? E, amados, eu quero desejar uma ótima semana para você. Muito obrigado para você que ficou até aqui. E vamos praticar essa palavra. Amém, queridos? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia.